Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. O mundo do trabalho vive um terremoto nos últimos anos. O avanço do neoliberalismo e de suas bandeiras nas últimas décadas, como a desregulamentação e a precarização do trabalho, somado às transformações trazidas pela tecnologia, atacam conquistas obtidas a muito custo pelos trabalhadores desde o começo do século XX. Essa situação foi agravada no Brasil como resultado do golpe judicial, legislativo, empresarial e midiático de 2016 e a ascensão ao poder de Michel Temer, seguido pelo caótico quadriênio de Jair Bolsonaro. Nossa conversa de hoje vai tratar disso e das possíveis ações para encarar tamanho desafio. Nossa entrevistada é doutora em Direito do Trabalho, juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e leciona Direito do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela conhece muito bem esse quadro da dor e vai nos dar um diagnóstico do estágio atual dos problemas e dos possíveis caminhos para aqueles que têm como único patrimônio sua força de trabalho. Aquela força que dia sim, outro também, vendem no mercado para sobreviver. Muito bem-vinda, Valdete Souto Severo. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fazia tempo que a gente queria te trazer. Que bom que deu certo, né? Verdade. Vai lá, Centeno, que hoje o tempo urge, né? Isso, vamos lá. Valdete, vou te tratar por Valdete. Exato. Aqui, né? Nós estamos numa mesa. A senhora juíza, né? É quase uma mesa de lado. É quase uma mesa. Se esse negócio de juíza, doutor, eu vou deixar de lado. Bom, Valdete, nós vimos nos últimos dias uma mobilização muito grande dos entregadores, né? dos trabalhadores por aplicativos, né? E que não é exatamente uma categoria que é imensa e cresceu muito, especialmente nos últimos anos, também em decorrência dessa destruição de alguns parâmetros do direito do trabalho. Não é comum, digamos assim, tanto essa mobilização dessa categoria. E é algo novo, tem algo novo nisso, atrás disso? Como é que tu estás interpretando essa situação? É ótimo começar por aí, porque eu acho que é o evento mais importante, né, da classe trabalhadora dos últimos tempos, junto com a mobilização pela redução da jornada, é esse break dos APPs, que começa lá na pandemia, né? Esses trabalhadores conseguiram fazer uma paralisação durante a pandemia, que teve repercussão nacional, porque a atividade deles se tornou parte das nossas vidas. E eu acho que é assim, importante que também o mundo do trabalho, também o jornalismo, se dê conta, né, do quanto esses trabalhadores estão mobilizados à custa da própria sobrevivência, porque como eles não têm os direitos sociais, por exemplo, reconhecidos, parar um dia significa não receber. Então, eles estão, na verdade, recuperando um sentido de greve que fazia muito tempo que a gente não via acontecer. Porque como a greve tem sido bastante reprimida, né, a realidade é essa, embora a gente tenha transformado o direito de greve em direito fundamental na Constituição de 88, o direito nunca foi efetivamente garantido, né, o Estado sempre tratou como realmente algo ilícito, é possível dizer, né, e a própria grande mídia, né, milita contra o movimento paredista. O que a gente tem visto nos últimos tempos é que só quem ousa fazer greve são os servidores, porque tem ainda alguma garantia de se manter trabalhando. Esses trabalhadores mostram uma espécie de ressignificação desse direito fundamental, desse fenômeno social que é a greve, porque eles estão também à margem da institucionalidade, eles não têm os seus direitos garantidos. Então eles ousam parar, mesmo à custa da remuneração do dia, para mostrar para a sociedade que eles são as pessoas que mais morrem jovens, né? Os motociclistas têm um índice de mortalidade
gigantesco, extremamente violento, em razão, inclusive, do fato de que essas empresas prometem a entrega do produto em pouco tempo e entregar um produto em pouco tempo em cidades maiores, como São Paulo e mesmo Porto Alegre, significa andar de forma perigosa no trânsito. Então, são pessoas que se acidentam, que têm que suportar os riscos da própria atividade, porque a moto é deles, porque eles que colocam a gasolina, são explorados numa situação que é a típica situação de que o direito do trabalho cuida. Quer dizer, há uma empresa que ofere vantagem econômica com o trabalho deles e remunera esse trabalho com padrões que essa empresa estabelece. Então, é a típica relação de emprego. Mas existe um silenciamento, inclusive, do governo em relação aos direitos dessas pessoas. Então, acho que é algo que a gente tem que saudar, tem que respeitar e estimular, inclusive, que aconteça, porque é efetivamente a prova de que transformação social, mudanças se dão pela organização coletiva da classe trabalhadora. Pois é, teve uma liderança do Sindimoto de São Paulo que, inclusive, cobrou, né, uma maior atuação do governo federal na questão da regulação, né, do setor. Mas eu lembro que, há algum tempo atrás, entrou esse debate e havia divergências entre os próprios trabalhadores de apps, né, dos Ubers, enfim, como é que tá isso? Eu acompanho um pouco essa movimentação. Então, o que acontece? Eles estão mobilizados pedindo direitos sociais e mais garantias desde antes desse atual governo. Quando o governo entra, existe toda uma fala sobre um diálogo maior com esses trabalhadores e efetivamente se criam comissões, realizam reuniões para tentar chegar a uma espécie de acordo sobre uma regulação que tire um pouco da informalidade. Mas o resultado final disso é que o governo acaba apresentando um projeto de regulação que é aquele que interessa às empresas que exploram essa atividade e não aos trabalhadores. E aí conseguem a aderência de uma parte dos trabalhadores que são motoristas de automóveis, mas os motoboys, que são efetivamente a parte dessa classe trabalhadora que se mobiliza desde a pandemia e que tem uma consciência de classe que assim, dá gosto de ouvir as lideranças desse movimento falando, porque eles têm plena ciência da condição de trabalho deles e do que está faltando para que eles tenham uma possibilidade de vida minimamente decente. Eles dizem não, a gente não vai participar do evento de apresentação desse projeto que o governo federal fez, a gente não vai participar, não vai assinar e subscrever esse tipo de proposta de lei, porque não é o que a gente quer garantia social efetiva, ou seja, a gente quer direito do trabalho. E aí promove-se essa cisão, né? Então a gente tem claramente, embora exista divergência também entre os motoristas de carro, de automóvel, mas a gente tem claramente uma posição mais digamos, contrária, né, a esse projeto de lei do governo entre os motoboys. Eles não aceitam estarem reduzidos a uma condição de precariedade, porque esse é o projeto, né? Considera que são autônomos, garante alguns direitos, mas não garante o vínculo de emprego. É interessante o que você está falando, até porque se vê claramente tem uma divisão, né? Tem uma divisão, inclusive, de classe, digamos assim. Quem trabalha com Uber ou correlatos, entende? É um tipo de trabalhador. E quem, por exemplo, aluga uma moto ou aluga uma bicicleta, né, é outro tipo de trabalhador, mais precarizado ainda, né? É interessante ver porque a gente diz, não, os trabalhadores de aplicativos como um todo. De aplicativos como um todo, e na verdade não são. E a gente não pode generalizar, porque entre os motoristas de automóveis também tem bastante gente que está se dando conta, na real, né? Porque o trabalho foi vendido como um trabalho que eu posso fazer quando eu quiser, como um bico, que tá tudo certo, que não tem chefe. Eu decido a minha vida, os horários que eu quero fazer. E aí, quando a gente faz esse debate, é muito comum ouvir, não, mas eu escuto os próprios trabalhadores, e tem pesquisas mostrando isso, e alguns deles se dizem autônomos. Claro, né, gente? Porque tem que pensar que a gente é produto das circunstâncias, né? Se todos os dias eu escuto, por exemplo, né, no rádio, que é muito bom ser autônomo e não ter o chefe ali cobrando horário, que os motoristas são parceiros, né? Que a Uber, por exemplo, é uma empresa de tecnologia e não de transporte. Aquilo acaba sendo introjetado de algum modo, mas também entre eles há muita gente consciente
claramente, por exemplo, de que se estraga o carro, fica sem remuneração, sem possibilidade de vida. E tem algumas práticas dessas empresas que são assim, lembram até o capitalismo industrial, né? A ideia do gancho, por exemplo. A pessoa faz alguma coisa que o empregador não concorda e ele impede o trabalho por 2 ou 3 dias. Essas empresas fazem isso. Elas bloqueiam esses motoristas. Então, é verdade, existe... Ou seja, não tem direitos, mas tem deveres. Exato, muitos, né? E estão também à mercê das práticas, por exemplo, de preços que as empresas colocam, das viagens que podem ser feitas ou não. Quer dizer, tem toda uma gestão, um direcionamento da atividade que é muito típico da figura do empregador. Mas eu acho que é bem interessante a tua colocação, porque assim, a gente percebe com isso que a consciência de classe, né, para usar um termo marxista, não depende necessariamente de uma condição econômica melhor ou pior, né? Quem vive a realidade dura, violenta, de ter que trabalhar para sobreviver e não ter um mínimo de proteção social, sabe o que está passando, né? Eles sabem exatamente, então eles dão uma aula pra gente quando falam, porque eles têm a plena consciência da situação que eles vivem, da precariedade do vínculo que essas empresas firmam com eles, do quanto elas oferem lucro e eles ficam marginalizados e de quanto isso é insuportável ao longo da vida, né? Então é interessante porque, como eu disse antes, é uma lição, né, para as classes trabalhadoras que podem hoje contar com direito trabalhista porque as gerações que antecederam fizeram essa luta que agora os motoboys estão fazendo, porque era isso, né? As classes que se organizaram e conseguiram arrancar leis trabalhistas no Brasil, ferroviários, tipógrafos, lá no início do século XX, também não tinham nenhum tipo de proteção social, brigaram por isso, como agora os motoristas por aplicativo estão fazendo. Recomeçando do zero, digamos assim, né? Depois dessa tempestade que foi a reforma trabalhista do período Temer, né? E que precarizou muito o trabalho. Já tinha esse trabalho por aplicativo, mas a coisa se agravou. Já vem de antes, né? A reforma é bem interessante, porque assim, ela não inova em quase nada, né? Quem lida com o mundo do trabalho sabe disso, assim, as piores alterações da CLT já eram praticadas na Justiça do Trabalho, nas convenções coletivas, então, nesse sentido, ela é uma espécie de continuidade de uma lógica de precarização e desmanche que, se a gente pensar só o período pós-Constituição, nunca parou em nenhum governo. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma ruptura, porque ela é uma ruptura em termos simbólico, né? Mais ou menos como se, com a aprovação da reforma da forma como ela foi aprovada, com aquele assodamento, não passando pelas comissões, houvesse, então, uma declaração explícita do Estado de romper com um compromisso que tinha até então, de ter os direitos trabalhistas, ainda que eles não fossem efetivamente alcançados a boa parte das pessoas que vivem do trabalho. Então, sim, a reforma em alguma medida um marco, né, desse momento, se a gente quiser chamar de neoliberal, mas de uma agressão mais ostensiva à classe trabalhadora, que dá essa impressão de que a gente tem que recomeçar do zero, né? Nunca é voltar para o lugar que já esteve, mas dá uma sensação, né, de que a gente tinha uma ideia, pelo menos, de conquista de direitos, que parece que é, em larga medida, rompida pelas reformas, tanto a trabalhista quanto a prevista. E essa precarização passa sendo naturalizada, diz, não, é isso mesmo, não tem solução, é a tecnologia, é o mundo novo, acabou o emprego, aquela coisa, né? Inclusive, uma das falas do Jair Bolsonaro na campanha de 2018 é muito claro do que ele pretendia fazer e do que significava quem estava com ele, né? Embora muitos trabalhadores tenham votado equivocadamente nele. Que é o seguinte, assim, nós vamos ter agora que decidir. Não é uma fala dele, né? Alguém disse antes, ele reproduziu. Vão ter que decidir entre ter direitos e ter emprego, né? Muita gente entronizou isso, né? Diz, não, o negócio é isso mesmo, agora não tem mais emprego, acabou. Não tem mais jornadas de 8 horas, acabou. Agora a jornada é de 12, 13, 14, 15. E não tem mais feriado, não tem mais domingo, não tem mais sábado. E sabe, Centeno, que eu sempre penso que isso tem muito a ver com com a fundação do que a gente chama Brasil, né? Com esse escravismo que nunca nos abandonou enquanto cultura, porque parece, né? Tão fácil desmanchar
o discurso constitucional, né? Tá lá a Constituição dizendo o máximo de 8 horas. Existe uma naturalização, por exemplo, dessa jornada perversa de 12 por 36, que é uma falácia. Essas pessoas não descansam 36 horas. E desde a reforma é possível ajustar individualmente, trabalhar 12 horas sem intervalo. Vocês imaginam num hospital, na vigilância, enfim, né, na limpeza e conservação, são trabalhos que demandam força física, atenção, e as pessoas ficam 12 horas sem intervalo, e isso é regular, né? Quando aconteceu agora há pouco aquela história com uma rede de supermercados e tal, qual foi a primeira reação da empresa? Foi dizer, olha só, a gente está cumprindo a lei, não tem nenhuma ilegalidade, e eles estão certos. Isso é o que é mais dolorido. Um acordo assinado pelo sindicato. Exato. Então, pensa, e isso acontece desde a década de 90. Acordos assinados por sindicatos dizendo não precisa intervalo, a gente vai prorrogar a jornada mesmo sendo atividade nociva, insalubre. Então, não tem como a gente explicar isso, por exemplo, só com a ruptura democrática de 2016 ou só com a reforma, né? Existe uma cultura que a gente, por mais que se esforce e que tenha em alguma medida avançado, especialmente com a Constituição de 88, a gente não toca, né? Eu sempre penso assim, que é mais ou menos como se a gente conseguisse mexer aqui, mas no fundo, naquela raiz escravocrata, sabe? Naquela sensação de que o empregado tem que ser punido, de que trabalho é a favor, aliás, o salário é a favor, né? Porque o trabalho por quase 400 anos foi explorado sem nenhuma remuneração, puxa, agora eles recebem, é mais ou menos a fala do vereador aquele, né? Estão ganhando, estão reclamando do quê? Só porque estão em más condições, só porque levam castigos físicos, né? Só porque estão escravizados, mas eles até recebem. Então existe uma cultura que é difícil, porque passa pela educação, né? Passa por uma reformulação mais profunda da nossa concepção de trabalho, né? Numa sociedade em que o trabalho remunerado é a condição para a nossa sociabilidade, né? Não tem consumo, não tem circulação de riqueza sem ter trabalho remunerado. Então, todo o campo dos direitos sociais, que é essa espécie de compromisso para tentar humanizar o capitalismo, e que é um compromisso que está sendo rompido agora, só mostra que a gente não saiu de lá, daquele momento fundacional, né, do Brasil, que é instaurado sob essa lógica. E me parece que a terceirização é a face mais perversa, né, desse modelo, e que a gente está vendo aí os casos de trabalho escravo, né, que vem a partir da terceirização. Inclusive, tu escrevesse numa coluna, a Valdete é colunista do Brasil de Fato também, né? Acompanha lá no site as colunas dela. Tu escreveu que tu anda com raiva, cansada e furiosa e triste já de falar sobre a terceirização, né? Por quê, Kátia? Porque assim, eu tô na vida adulta, digamos, profissional, né? Na magistratura e no magistério há quase 25 anos, né? Esse ano 24 anos de magistratura, por exemplo. E desde que eu entrei na magistratura, a gente vem debatendo esse tema e mostrando a perversidade. Quando eu fiz doutorado na USP, nós fizemos uma pesquisa de campo entrevistando os terceirizados em Brasília. Quase a metade do Ministério da Justiça já era de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Isso foi 2015, então faz 10 anos, né? E assim, o que a gente enfrenta no nosso campo, não no outro campo? Porque o outro campo, né, eles nem argumentam. Porque para eles está tudo certo, é uma forma de reestruturação, de exploração de trabalho e de produção e especialização de atividades. Mas no nosso campo a gente enfrenta o discurso de que não, mas são só certas atividades, é especialização, tem que regular. E há uma dificuldade muito grande, e eu acho que tu tens toda a razão, isso é uma prova contundente da nossa racionalidade escravista. Há uma dificuldade muito grande de perceber que o que nós fazemos com a terceirização é exatamente o que se fazia com os escravizados de ganho. É transformar a pessoa realmente numa peça. Então, praticamente todos os dias, em sala de audiência, eu tenho discussões em que está naturalizado, por exemplo, o fato de que um vigilante trabalha uma semana durante o dia numa empresa, na semana seguinte, noite 12 por 36 noutra, daí depois de 2 semanas passa para um regime de 5 por 2, como se a pessoa não tivesse vida, como se ela não precisasse ter tempo para estudar, e isso sequer é problematizado. O que vem no pedido? Pedido de horas extras, às vezes a partir da 12ª.
Quando o que tinha que estar ali era dizer, olha só, isso aqui é uma pessoa, ela tem afetos, ela tem vida, ela tem que poder querer estudar, ela tem que poder ter tempo. Ela não tem tempo. Como é que alguém que vai ter tempo para se organizar minimamente na vida se trabalhar cada semana num regime diferente, num lugar diferente? Como é que ela vai formar relações, né? Veja, a gente, no ambiente de trabalho, que a gente passa a maior parte do dia, a gente cria afeto. Terceirizado não consegue criar afeto. Porque mesmo quando ele está num lugar só, o que o tomador faz, e aí, especialmente a administração pública, que é a maior tomadora que nós temos, né? Inclusive a Justiça do Trabalho, troca as pessoas de lugar. Então, na minha realidade lá do tribunal, tem pessoas que estão lá trabalhando, limpando os banheiros, limpando a cozinha, limpando o ambiente de trabalho, que daqui a pouco, 1 mês, 2, 3, somem. Vem outra. Mas cadê a dona fulana? Não é porque agora nós somos remanejados, a dona fulana está em tal andar. Porque ela não tem o direito de criar laço. Isso não é nem assim, salário baixo, isso não é nem a eliminação das férias que acontece na terceirização, isso não é nem falar do fato de que ninguém responde aos direitos dessas pessoas. Porque a gente tem agora a decisão recente do STF dizendo que trabalhador tem que demonstrar que a administração pública, por exemplo, agiu com culpa quando terceiriza. Meu Deus, terceirizou. A Constituição diz que contrata por concurso. Terceirizou. Então, mesmo que eu parta do pressuposto de que é uma opção administrativa válida, o que a Constituição não diz, porque a Constituição diz contratar gente é por concurso público. É isso que diz o 37. Tudo bem, mas vamos admitir que há essa opção. Ao optar, a administração pública causou esse dano. O que mais precisa? Então, ontem eu estava numa audiência em que estava o Estado dizendo, não, a gente renovou o contrato com essa prestadora, que não estava na audiência, que nem apareceu. Nós renovamos por mais 1 ano. E aí o trabalhador dizendo, olha, eu preciso provar a culpa. Meu Deus, tem uma prestadora que já desapareceu, que não vem responder ao processo. E isso é muito recorrente, Não, né? isso é todos os dias, Kátia. Isso é todos os dias. Aí vai lá o Estado, o município, não importa. Muitas vezes sem preposto, só o advogado, só o procurador, que não presta declarações, porque eles não dão declarações, eles estão ali na qualidade de advogados. E há uma prestadora que já desapareceu, ou que se não desapareceu, tá ali, não tem sede própria, não tem conta em banco, não tem como responder. E eles estão ali tranquilos porque quando chegar no TST ou no STF, é muito provável que eles saiam do processo. E ninguém vai pagar essa pessoa. E eu não tô falando de pagar, sei lá, diferenças salariais por acúmulo, algumas coisas que... Não, eu tô falando de rescisão. Tô falando de rescisão. Tô falando de pessoas que chegam para trabalhar e recebem a notícia de que a empresa desapareceu. E não tem seguro-desemprego encaminhado, não tem saldo de salário, não tem aviso prévio. Isso acontece todos os dias. E essa empresa, o dono dessa empresa já se transformou em outra empresa. Já é outra empresa fazendo a mesma coisa que vai repetir depois outra empresa. Imagina que seja assim. Vocês lembram que teve uma reportagem algum tempo atrás de um grupo que opera, né? Não sei se parou ou não de operar em Porto Alegre, exatamente assim. É uma família que vai mudando a denominação e ganhando licitações. Por quê? Porque as licitações são feitas por menor preço. Mas a gente está falando de gente, a gente não está falando de serviço. A gente está falando de força de trabalho. Então, a facilidade com que a gente as pessoas que operam no mundo do trabalho, tanto a administração pública, executivo, quanto o próprio poder judiciário, tem ignorar completamente o artigo 37 da Constituição, é isso que dá o cansaço. Porque isso, na prática, na realidade da vida como ela significa gente sofrendo. Pessoas que estão ganhando muito pouco e cujos os contratos terminam, em regra, desse jeito. Essa é a regra, essa não é a exceção. A regra é essa prestadora dura de 2 a 3 anos, tem pesquisas mostrando isso. E não suporta porque ele citou por menor preço e não consegue manter a prestação de serviços, e aí desaparece, cria outra denominação, some no ar sem deixar vestígios, fica só o ente público, que às vezes retém crédito e paga parte da rescisão para as pessoas, que eles retêm os últimos créditos da prestadora e dizem, olha, só vai dar para pagar 50% da rescisão de vocês, distribui entre todo mundo e depois espera o processo caminhar até onde for preciso para sair fora e não responder por mais nada. É o próprio Estado. O Estado fez a regra. Não é uma outra empresa, é o Estado. Ele criou a regra. Essa é a regra que nós temos na Constituição. E o Estado descumpre essa regra e não quer responsabilidade por isso. Isso sem falar na terceirização no ambiente privado, né? Mas é só para ver como a gente tem aqui e aí o cansaço, né? Um problema mesmo de um mínimo de compromisso com o discurso constitucional.
Porque se a gente tivesse compromisso com o discurso constitucional, há muito tempo a gente teria decisões judiciais, teria leis proibindo a terceirização. E não a terceirização da atividade, fim, o que quer que isso signifique. Qualquer tipo de terceirização. Porque qualquer tipo de terceirização tem como resultado concreto precarização das condições sociais. Então, quando a gente fala em pejotização, quando a gente fala em uberização, a gente está falando de uma sequência, né, de produção de cultura no mundo do trabalho, de retirada de direitos e de precarização. Isso começou nos anos 90. Na verdade, começou antes, na verdade, né? Começa bem antes. Mas o boom é nos anos 90, depois da Constituição. Quer dizer, né? E com a entrada do neoliberalismo. É um sistema muito bem pensado, né? É o período dos governos Reagan e Thatcher e que depois vai se Então, aqui a gente tem a lei da vigilância, que é da década de 80. Só que aí também tem uma, assim... Eu enxergo com uma nitidez muito grande o escravismo. O que é a lei da vigilância? A lei da vigilância, que é da década de 80, diz que é possível ter uma empresa de vigilância só para colocar vigilantes para trabalhar para outras empresas, terceirização. Mas não incomodava ninguém, porque quem são os vigilantes? Na sua maioria. São homens racializados. Aí, quando chega a década de 90, começa a administração pública a terceirizar limpeza e conservação. E todo mundo justifica. Não, é atividade meio, pode. Por quê? Porque limpeza e conservação, na maioria, são mulheres racializadas. Quando a terceirização chega no TI, chega na fábrica, chega, sei lá, né, nos setores onde tem gente branca, digamos assim, aí incomoda. Aí o mundo do trabalho começa a achar que a terceirização pode estar, né, sendo demais, pode ter problemas. Só que aí é tarde. Então, na minha percepção, a decisão, por exemplo, do STF, dizendo que o trabalhador tem que provar culpa, ou o próprio tema do STF que diz que pode terceirizar qualquer coisa, não é mais do que o resultado de um processo histórico que tem o primeiro marco decisivo na súmula 331, que é do próprio TST. O TST abriu essa porta. Que é o quê? É a súmula que permite terceirização de atividade meio e de limpeza e conservação. Vigilância, limpeza e conservação e outras atividades meio, que é de 93. Então, por isso, a década de 90 realmente tem um boom em termos de terceirização, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Aí vem reforma administrativa. Exato. Cada vez diminui mais o tamanho do Estado, daí vem uma lógica que vem lá do documento 319. E até hoje a mídia ainda acha que o Estado é grande e tem que diminuir mais, né? Mas é engraçado isso, né? Porque daí quando é Estado para salvar a empresa, tipo lei de recuperação judicial, ninguém reclama, né? Aí não tem problema. Aí ele tem que ser grande. Quando é para dar dinheiro para banco que tá quase... Aí não tem problema. Mas assim, quando falam em Estado grande, estão sempre falando em direitos sociais, né? É isso que é interessante da gente perceber. Aliás, não sobre esse assunto, mas sobre a mesma história, a mesma visão que você tem. Quando começou a surgir essa história, essa discussão de quem recebe até 5 mil não pagar imposto de renda, né, me chamou muita atenção assim, uma das manchetes da Globo News, que essa mudança vai custar 25 bilhões, sei lá, alguma coisa assim, vai custar, ou seja, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista de que é o Estado menor, do ponto de vista da Globo, vai custar aquele sabe? É um dinheiro quem, né, que quase estou dizendo assim, vamos botar fora isso, né? Deixando de fazer com que as pessoas... E ver como isso também tem a ver com a nossa cultura, né? Porque tem um senso comum, que aí, claro, que a linguagem é usada para convencer mais ainda as pessoas disso, de que o dinheiro pertence a um grupo só de pessoas, né? Então, quando eles compram trabalho, por exemplo, eles fazem o favor de pagar salário, mas a grana é deles. Então, qualquer tentativa do Estado de movimentar essa grana sempre tem essa reação com esse uso de linguagem, né? O custo. Até porque tu vai reduzir de quem ganha até 5 mil, mas vai aumentar de quem ganha mais, né? A partir de 50 mil, enfim. De quem realmente deveria pagar imposto, né? Exato. E isso é o mínimo, né? Veja, isso é o mínimo. Tem todo o movimento lá da Niara, né, que o Brasil, de fato, inclusive, apoia para taxação de grandes fortunas e aumento de impostos para os super ricos. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas eu não quero. Não, meu amigo, tu não é super rico. Não, tu não é. Tu tem uma casa na praia, tu tem um carro. Não, tu não é. Isso seria o mínimo, porque isso simplesmente reduz um pouco uma desigualdade. Ele nem toca na desigualdade, né? Ele só reduz
um pouquinho. A desigualdade que está se tornando insuportável. E isso é interessante porque está se tornando insuportável para todo mundo, né? Não é só para as pessoas que estão passando a dificuldade que decorre dessa violência de viver na rua, né? De não conseguir comprar um alimento saudável, de perder a casa cada vez que dá uma chuvarada em Porto Alegre. Hoje de manhã eu estava ouvindo a notícia sobre a Cruzeiro, né? Sim. Eles estão sem luz. Hoje é na quinta, gente. A gente tá gravando na quinta. Então, eles estão sem luz até agora. O bairro onde eu moro, Caminho Deus, também ficou sem luz. Mas e qual foi a ação do Estado? Exato. Mas foi mandar a Brigada Militar para reprimir, né? Exatamente. E assim, por que lá não tem luz até agora? Né? E a energia elétrica foi privatizada. Quer dizer, tem uma escolha aqui muito clara de fazer essas pessoas sofrerem mais. Só que essa violência que as pessoas sofrem reflete em todo mundo. Né? Porque todo mundo se sente menos seguro para usar a linguagem né? dos incluídos. Né? Não tem mais segurança para andar de noite na rua. Mas por que será, né? Quanto mais eu aumento a desigualdade, mais eu aumento a dificuldade de convivência social das pessoas. Porque essas pessoas estão em muito sofrimento. Vocês imaginam até agora tá sem luz? O que a gente faz sem luz? Né? Sem luz e outros sem bairros, água. E outros bairros que não perdem luz e água nunca, né? Curiosamente. E aqueles que, quando cai luz, logo tá restaurada. Então, não dá para acreditar que seja simplesmente uma dificuldade, né? Que não tenha relação com a privatização da energia elétrica, que é um absurdo, porque como é que um Estado que creia minimamente na sua função privatiza a atividade estratégica? Né? Nós lançamos uma matéria, quando estava no debate ali da privatização, não, foi logo depois, né, que privatizou, com servidores da CE, né, servidores, enfim, concursados da CE, que eles alertavam justamente isso, estão demitindo as pessoas que têm a expertise, que conhecem o trabalho e vão contratar, né? Pessoas que nunca lidaram com esse Era uma visão de dentro. Essa pessoa vai ter problema. Era uma dirigente sindical e que nos contou uma coisa bem interessante, né? Que eles fizeram uma espécie de PDV, né? A Equatorial, né? Foi uma espécie de PDV, pensando que quem ia aderir ao PDV seriam as pessoas da área administrativa. E aí é mais fácil resolver. Na verdade, muita gente da área técnica aderiu ao PDV. As equipes técnicas, aquelas equipes, por exemplo, quando cai um raio lá no interior de Cacimbinhas e tal, ou quando eles já sabem mais ou menos qual é a região onde é mais afetada por isso, então eles já sabem todos os caminhos. Essas equipes começaram a entrar no PDV. Então eles perderam, ali ela perdeu cerca de 1.000 funcionários. E aí? E aí começaram a acontecer problemas. Começaram a terceirizar mais e começou a aparecer os problemas, que estão até aí. Claro, e vão afetar todo mundo. E a Equatorial agora diz que vai levar pelo menos mais 3 anos, né? Até conseguir realmente regularizar. Enfim, é um escândalo. E aqui assim, a energia elétrica, a água, o transporte público. Quer dizer, como um gestor não pensa que isso vai afetar todo mundo? Né? Eu estava lembrando, enquanto tu falavas, eu ouvi um trabalhador da Corsã e ele dizia exatamente isso. Ele dizia, olha, tudo que eu tenho nos meus 30 anos de atividade aqui, de acumulação de experiência técnica para gestão da água, para purificação da água, para distribuição da água, vai se perder. Porque eu vou sair e quem vai entrar lá não tem essa expertise e eles não vão oferecer. E não vão mesmo. Porque isso custa. Claro. Essas atividades não Sim, podem vir foram formadas, né? Foram enviadas para cursos. Enfim, e o que entristece o investimento que teve do Estado nessas pessoas. E o que entristece mais, assim, que vai levar muito tempo para a gente recuperar. Ainda que a gente entrasse num quadro que fosse possível reverter, como outros países que privatizaram energia e água fizeram, né? Tornaram novamente públicas essas empresas, demora muito tempo para reverter o efeito disso. E tudo isso numa lógica de catástrofe ambiental. Né, em que a gente sabe, por exemplo, que Porto Alegre, que é um pouco epicentro, né, dos problemas, não é só furo na camada de ozônio, é um monte, né, conjugação de eventos, a gente tem uma posição que facilita eventos catastróficos em razão do que a gente está vivendo. Porto Alegre vai sofrer muito, porque a gente não vai ter, como não tivemos na enchente do ano passado, Estado para dar conta de emergências climáticas, né?
Vamos entrar na questão da escala 6x1. Boa. Uma amiga me contou uma história, é uma jornalista, está trabalhando com uma vereadora em Gravataí, e ali no 8 de março foram panfletar para mulheres no comércio. E aí ela escutou de uma comerciária, tipo, lutem por nós, por favor, porque nós não temos mais vida. E essa é a realidade, e aí eu fico pensando, né, a questão do sindicalismo, toda a destruição, desestruturação também que teve via reforma trabalhista, né? Que tu já falou da questão de não poder mais fazer greve, todas as dificuldades, né? E esse projeto que vem para destruir com os direitos dos trabalhadores. E me parece que essa luta da escala 6x1, ela vem também trazer uma oxigenação nova para o movimento. Porque a questão da redução de jornada é uma luta antiga, né? Vem lá do 1º de maio dos Estados Unidos, enfim, 8 horas de trabalho, 8 de estudo, 8 de lazer, né? Não é uma luta nova, mas me parece que esse tema tem sido uma questão que vem reavivar o movimento, né? Com muitos jovens, inclusive, participando. O próprio vereador do Rio, né, o Rick Azevedo, a Érica Hilton, a deputada que está aí, uma deputada trans, que está super brilhando também, né, na sua atuação na Câmara. E junto a isso, agora, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, né, e as centrais sindicais vão chamar um plebiscito para setembro, justamente para a questão da redução da jornada e da tributação dos super ricos, né? Tu tá vendo esse cenário assim ou eu tô querendo sonhar demais? Eu acho que a gente tem que ter esperança, né, Kátia? Eu tenho, assim, eu até brinco que eu tenho um otimismo patológico, porque senão a gente desiste, né? Eu acho que a gente nunca enfrentou um momento, assim, desse período curtinho em que eu estou trabalhando, né, tanto na academia quanto no sistema de justiça, tão difícil como agora. Mas eu não perco a esperança. E acho que essa briga pela redução da jornada é essencial, assim, para qualquer mudança de horizonte que a gente queira ter, porque isso conversa com as pessoas. Quando eu falo de tempo de vida, né, as pessoas sabem do que a gente está falando. E a gente está vivendo numa sociedade muito adoecida por falta de tempo. E não é falta de tempo só porque o ritmo, a tecnologia, não. É porque as pessoas estão trabalhando demais. E isso é realidade no comércio, mas isso é realidade em praticamente todos os setores, né? Existe facilitado pelas tecnologias, é verdade, mas existe uma certa mistura que a pandemia acabou sem querer ajudando a fazer entre tempo de lazer e tempo de trabalho. Então as pessoas são demandadas na área de vocês mesmo, né? O tempo inteiro, né? Tá o WhatsApp lá, tem o e-mail, tem o telefone. E então isso nem toca na questão do projeto de lei, né? Que é a redução. Na verdade, é uma redução da carga semanal, porque jornada 6x1 de verdade não existe, né? Assim, na lei, uma previsão de jornada 6x1. Mas é que, se for observar a Constituição, é 8 por dia, 44 por semana, dá de segunda a sexta, 8 horas e mais 4 no sábado. A realidade é que o comércio faz 8 horas, 6x1. Então, é disso que eles estão falando. É uma demanda antiga. Então, assim, a gente tem projetos de lei no Congresso Nacional discutindo redução de jornada há muito tempo. Essa foi a pauta do Paim, por exemplo, por décadas. Há muito tempo. Há muito, muito tempo que ele tem um projeto lá para ter 40 horas. E tem outros propondo 36 horas semanais e tal. E enquanto a gente tem essa discussão lá, o que a gente tem na prática é o aumento cada vez maior da jornada. O que é quase esquizofrênico, né? Se a gente pensar, como tu disseste, que a jornada de 8 horas é uma luta lá do início de antes, né? Do século XIX. Né? No caso da internacionalização dessa luta, início do século XX, porque a Convenção 1 da OIT de 19 fala de jornada de 8 horas. Numa lógica de dividir o dia em 3, que não se justifica, porque se eu pegar um terço para dormir, um terço para trabalhar, sobra um terço para todo o resto, inclusive para repor energia, se alimentar. Né? Então eu preciso usar um terço do dia para me alimentar e para viver fora do trabalho. Isso já é absurdo. Com a tecnologia que a gente tem, com a quantidade de pessoas para trabalhar, isso é completamente anacrônico, isso não tem mais nenhuma justificativa. Só que o que a gente vê acontecer não é a discussão sobre essa jornada, é tentar reduzir uma prática que aumentou essa jornada. As pessoas não trabalham mais 8 horas por dia, trabalham muito mais. Então eu acho que essa é uma luta essencial, pôr em pauta o tempo de trabalho é essencial. E o meu ânimo se dá justamente pelo que tu disseste, Kátia, a juventude está engajada.
E aí as centrais vêm meio a reboque. Mas que bom que estão vindo. Não acho ruim, acho ótimo. Mas é preciso dizer que essa mobilização começa com movimentos sociais que se posicionam efetivamente à esquerda, o que não tem acontecido com os sindicatos no Brasil, né? Se a gente pensar em esquerda como uma crítica, inclusive, à forma de viver em sociedade, né? A exploração do trabalho pelo capital. E é essa juventude que está mobilizando as pessoas, porque eles estão realmente fazendo aquilo que se fazia lá no início, né, dos movimentos paredistas, que aí conversar com as pessoas, é isso. É panfletear, é conversar, é falar, tá boa a tua vida? Tá bem viver indo pro trabalho todos os dias de manhã e chegando em casa quando teu filho já tá dormindo? E aí isso as pessoas conseguem compreender, né, de uma forma muito mais, assim, atinge muito mais as pessoas, porque fala do corpo delas e do dia a dia delas, do que às vezes outras pautas que o movimento sindical encampa. E nessa questão, o silêncio do movimento sindical me inquietou bastante. Por isso que eu digo que bom que eles estão vindo agora a reboque. Porque, não sei se vocês lembram, mas logo que a pauta foi colocada pela Érica, a primeira fala do ministro do Trabalho foi: não, deixa os sindicatos negociarem, tá tudo certo. Gente, né? Não, um governo de trabalhadores, como que pode um ministro de Estado dizer uma coisa dessas? Né? Que tipo de negociação é possível se o quadro atual é o que nós temos, de jornada de 12 horas sem intervalo, de pessoas trabalhando, e 6x1 é ainda falar pouco, né? Porque o que a gente tem, na realidade, que aparece inclusive nos processos, são pessoas que trabalham às vezes 15 dias sem folga. E isso registrado. Não é assim, escondido. Isso está registrado. Na matéria que nós lançamos, né, da questão dessa empresa de supermercados, era 10x1, né? Pois é. E aí o que eles dizem? Não, mas a gente tem acordo. Sim, mas isso não é razoável. Isso não é necessário. Contratem mais gente. A única coisa que eu penso assim desse movimento é que a gente tem que parar de dizer: mas também é bom para as empresas, porque... Não. Pode não ser bom, por exemplo, não importa, a gente está falando de tempo de vida. Não tem que ser essa a discussão. A discussão tem que ser qual é o sentido de viver numa sociedade em que a gente cumpre as regras do jogo, faz o que tem que fazer, paga imposto, né? E passa o tempo inteiro trabalhando. Qual é o sentido dessa vida? Né? Porque é isso que as pessoas estão perdendo. E aí a gente começa a entender por que há uma fascistização da sociedade, né? Por que vota em quem quer me matar, por que essas coisas acontecem, por que a alienação aumenta, porque as pessoas estão exaustas, passando todo o tempo acordada no ambiente de trabalho. E não é um ambiente de trabalho com ar-condicionado, cadeira, né? É um ambiente de trabalho, muitas vezes, que realmente exaure força física e mental. Tem uma carga física imensa e, digamos assim, nas condições que nós vivemos, acho que, digamos, a carga psicológica, psíquica disso, a insegurança é brutal também. Claro, e vem... Não sei o que vai acontecer comigo, mas não tem essa previsão. O que vai acontecer comigo, com a minha família? Eu vou ter dinheiro? Eu vou conseguir pagar essa dívida? Esse tipo de coisa. Né? Vem pensando com outras coisas. Valdete, o adoecimento que estava falando, né? Essa situação que aconteceu essa semana também em Caxias do Sul, de uma professora que foi esfaqueada, né, por 3 adolescentes, pré-adolescentes, né? Tinham 13, 14, 15 anos. Ou seja, a família não tem mais nem tempo de enxergar os seus filhos, né? E o que está acontecendo com eles. Exato, e isso vem junto com outras coisas que eu acho que essa pauta pode trazer para a discussão, né? Que tem a ver com o que vocês estão falando. Se o salário é baixo, né? A jornada alta, e ainda, por exemplo, tem uma lógica de metas, a insegurança é absoluta. Então não é só que todo tempo acordado eu preciso ficar trabalhando, é que eu preciso ficar trabalhando e ligado para ninguém vender mais do que eu, para ninguém ser o melhor empregado do mês e que não seja eu, para ver o outro como inimigo. Ou seja, existe uma lógica de competição o tempo inteiro. De competição e de deixar a pessoa com a mente também, né? De cooptar a subjetividade, como fala o Giovanni Alves, de fazer com que a pessoa fique ligada o tempo inteiro de que ela precisa ser melhor que os outros, que ela precisa dar conta, de que ela precisa cumprir metas, senão ela não vai conseguir. A gente está aqui no Sindibancários, né? Não tem categoria, talvez, mais maltratada nas últimas décadas. Então, conseguiram destruir a carreira dos bancários, terceirizar boa parte do serviço bancário, né? Criar essa lógica que, assim, no português é uma coisa absurda. A pessoa é contratada por uma empresa que não é banco, faz tudo que um bancário faz, mas ela não é bancária. Então ela não tem a carreira. Tecnologia. É a mesma lógica. E a gente discute isso na Justiça do Trabalho o tempo inteiro. E os argumentos são argumentos que, se a gente mostrasse para uma pessoa que não é do direito, ela ia dizer, né, como que pode? Ele faz as atividades. Então, há uma pulverização para destruir a carreira.
que acaba tendo aderência no sistema de justiça, porque a resposta da justiça é tudo bem, ele é um financiário ou nem isso, né? Ele é um correspondente, sei lá o nome que der. Essas pessoas não conseguem mais ter identidade, porque mesmo quem está dentro do banco está lutando para competir com os próprios colegas, porque tem que atingir metas que muitas vezes são inatingíveis, e isso numa lógica de trabalho que não se resume a 8 horas por dia. Né? E às vezes nem a 6 dias por semana. Então, e eu acho que assim, o mais interessante é a gente pensar o quanto isso tem a ver com isso que hoje se tem chamado de guinada fascista ou guinada para a extrema-direita. Isso tem tudo a ver. Né? O artigo da semana passada, que é o que o direito do trabalho tem a ver com o meio ambiente, com a catástrofe ambiental. Dá para dizer também o que o direito do trabalho tem a ver com o fascismo. Tudo. Porque se eu tenho pessoas exaustas, o que a pessoa faz quando ela chega em casa? Ela vai para a lista de WhatsApp, né? Vai para o Instagram, que o algoritmo já selecionou o que ela vai enxergar, o que ela não vai enxergar, e vai reforçando preconceitos que a gente sabe muito bem qual é. A gente já sabe porque já está posto, né? Qual é o objetivo de quem dirige esses algoritmos, né? De quem direciona essa comunicação. Então, esse conteúdo vai sendo introjetado e essa pessoa não tem tempo, não tem ânimo, não tem condição de olhar para o lado. Desesperada, né? Então, se enxerga alguma coisa que diga algo para ela que vai tirar ela desse desespero. De novo agora, né? Hoje, quinta, eu ouvi de manhã. Nunca foi tão ruim a análise do governo e tem um percentual da população que diz que o governo atual é pior que o anterior. Não dá, sabe? Dá vontade de desligar e dizer, Tadeu, acabou. Eu desisto. Pra mim não tem mais. Porque se alguém pode achar que o governo atual, com todas as críticas que merece, é pior do que um governo que negou a pandemia, que negou a vacina, que hostilizava as pessoas, que promoveu discursos de morte, alguma coisa está muito errada. Em termos de sociedade, né? Tipo assim, a gente tem que parar tudo e dizer, não, vamos começar de novo. Não dá. Porque não tem como comparar. Por mais que eu possa dizer, tem problemas, tem críticas, não é comparável com um governo que se dispõe a destruir tudo. E diz isso, né? Diz isso pelo ministro do Meio Ambiente, diz isso pelo ministro da Economia, quer dizer, ninguém, não teve nem disfarce. Como que isso pode ser pior do que um governo que, bem ou mal, tenta fazer alguma coisa e erra, sem dúvida nenhuma, mas não tem parâmetro de comparação. Eu acho que essa revolta é uma revolta, porque essa pessoa que se sente, esse trabalhador que nós estamos imaginando, que existe, está aí, como tem, esse trabalhador, ele está revoltado com as condições que ele está enfrentando para continuar sobrevivendo. Claro! Então, quem está fazendo isso com ele? Uma entidade chamada O Sistema. Né? O Sistema. Por que está assim? O Sistema. Então eu vou votar no candidato anti-sistema. Então eu voto no Bolsonaro, no Milley, sabe? No Trump. Eu voto nesses caras. Que é a ideia da revolta com o que está aí, com a incapacidade, digamos assim, da sociedade lidar com isso, do Estado lidar com isso de uma melhor maneira para que ele tenha uma vida razoável. Né? Isso eu acho que é importante dizer. Eles não estão errados nesse raciocínio. Sim. Né? Porque isso eles sentem. Essa dificuldade de sobreviver, eles sentem. A questão é como que é possível fazer um diálogo com essas pessoas, enfim, né, um diálogo em nível de sociedade que dê conta de pensar o que nos trouxe até aqui, se essas pessoas estão exaustas trabalhando demais. Uhum. Esse é o ponto, né? Não é assim, eles não sabem o que fazem. Não, eles sabem, porque é isso que eles percebem. Mas existe uma dificuldade muito grande de ter tempo para fazer aquilo que nos faz pensar sobre as coisas, né? Que é ler, que é conversar, que é olhar para o lado, que é participar da comunidade em que a gente vive. As pessoas não estão mais fazendo isso. Até porque o trabalho hoje, ao contrário digamos, do chão de fábrica em que havia essa interação, hoje o trabalhador vive num mundo fragmentado. Com menos identidade de classe, né? Isso. Porque ele não enxerga os colegas. E não faz parte da vida dele, por exemplo, eu vou participar de uma reunião do sindicato à noite. Como que eu vou participar de uma reunião à noite? Eu tô exausto, né? Eu peguei um ônibus lotado para chegar no trabalho, fiquei em pé o tempo inteiro, não tive intervalo, porque tô vendendo intervalo por acordo individual. Aí vou sair, em vez de ir para casa ver meus filhos, eu vou pro sindicato? Não tem condição material. Né? E é isso que o direito do trabalho dá, na verdade. Ele não é revolucionário, nada, mas ele dá condição material. Quer dizer, tem que ter jornada máxima, tem que ter salário mínimo. Isso é o mínimo para a gente poder pensar numa sociedade politicamente mais engajada. O trabalhador tem que ter tempo, é o que o direito do trabalho oferece. Isso. Tem que ter tempo para
reproduzir a força de trabalho para trabalhar no dia seguinte. E para pensar sobre o mundo à volta dele, né? Para poder entender. Por exemplo, no Menino Deus, eles estão tirando todas as árvores, né? Essa é a solução. Por quê? Porque cai árvore quando chove, então vamos tirar as árvores, tipo, né? Mas assim, as pessoas estão vendo isso acontecer? Ou elas estão indo para o trabalho, né, com alguma coisa com fone no ouvido e gastando toda a energia e a possibilidade de pensamento no ambiente de trabalho e voltando para casa sem dar bola para nada, porque já é de noite, porque nem enxerga. Então, vê como tem relação, né? Então, e aí eu acho que assim, não adianta a gente ficar pensando, até para poder se dar conta dos erros de governos que tentam ser alinhados com a classe trabalhadora, a gente precisa desse tempo. Então, não adianta a gente ficar simplesmente dizendo, as pessoas não estão percebendo, as pessoas não têm inteligência suficiente. Não, as pessoas sabem aquilo que elas vivem, né? Só que é preciso ter condição material e tempo para poder refletir sobre isso, para poder entender por que a minha vida está pior agora, né? Em vez de dizer, bom, tá pior agora, então o governo de agora é pior que o governo anterior, porque agora tá pior do que estava antes. A comida tá alta, né? Aquilo de comer churrasco todo final de semana não tá rolando. O salário tá baixo. E isso é verdade. Sim, essa é a realidade deles. E essa realidade, se a gente for pensar na questão da mulher, ainda tipo assim, sobe alguns degraus, né? E se for pensar na realidade da mulher negra, mais alguns. Ou seja, a questão de desigualdade salarial, a questão de quem é que cuida realmente dos filhos, quem é que cozinha, quem é que cuida da casa, enfim... aumenta muito, claro. Se a gente começa a fazer recortes, a gente se dá conta, né, de que essa violência é muito maior para determinadas pessoas do que para outras. E isso também não é um acaso, né? E isso também tem a ver com a nossa estrutura racista. Eu acho que até voltando ao tema da escravidão, né? Eu acho que uma das coisas que ajuda a revelar, digamos assim, o caráter da nossa classe média, alta classe média, ou das elites, enfim, e que até me surpreendeu naquele momento, né? Foi quando lá atrás, no governo Dilma, houve a regulamentação do trabalho do empregado doméstico. Isso foi feito, muita gente entendeu isso como uma espécie de bofetada. Né? Ingratidão. Agora deu, né? Agora deu para essa mulher. Sabe o que é mais curioso, Centeno? Que essa ingratidão, que eu me lembro que teve reportagem na TV, que eles entrevistavam as empregadas para elas dizerem, não quero direitos, a minha vida é tão boa, eu sou praticamente da família. Eu lembro de ver isso na TV. Essa ingratidão é de uma lei que diz que a trabalhadora doméstica que acompanhar a família em viagem não está trabalhando. Que é possível ter acordo individual para trabalhar 12 horas, mesmo que o salário tenha sido ajustado por 8. Quer dizer, uma lei que não se livra da racionalidade escravista, que é fruto de conquista das próprias trabalhadoras, que tem que ser louvada, que promove avanços, mas que não consegue se livrar dessa lógica da mucama. Porque imagina uma regra em 2015 dizer, não, se ela acompanhar a família em viagem, ela não está trabalhando, ela só vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas. Sim, mas ela não está em casa, ela não está com os filhos, ela tá viajando como se ela fosse uma mala da família, como se ela fosse uma lógica diferente de outros trabalhadores. Exato! Como que é possível que isso seja, né, colocado numa lei que é fruto de uma conquista difícil, inclusive, e super, que causou essa revolta toda que tu estava dizendo, e é verdade, de uma categoria. Mas é uma categoria que sai direto da escravidão para permanecer nas mesmas casas e ser tratada, entre aspas, como se fosse da família, sob uma lógica escravista. Né? A gente só pode compreender isso como escravismo, não tem outra explicação. Como é que eu vou dizer que alguém que sai para viajar, não escolheu viajar, não escolheu para onde vai lá para ficar dentro, muitas vezes no quarto com as crianças, né? Como é que ela não está à disposição o tempo inteiro? Se o que a lei trabalhista diz é que quando eu estou com o empregador à disposição do empregador, isso é trabalho efetivo. Mas para a empregada doméstica não é. A mesma lei, não reconhece direito ao adicional de insalubridade para a trabalhadora doméstica. Então, uma mulher, porque em regra é mulher, né, que faça limpeza em banheiros de um escritório, ganha adicional de insalubridade. Uma mulher que trabalha limpando 5 banheiros de uma casa, não ganha. Só porque não tem previsão legal. Como é que a gente entende isso, né? Se não... percebendo o quanto a gente ainda é uma sociedade escravista. Isso é uma antiga negação da sociedade brasileira, né? Um país que foi o último a
das Américas a abolir a escravidão e que teve praticamente 3/4 da sua história marcados e manchados pela escravidão. É claro que isso está presente hoje. É um fantasma, tem tudo, está na nossa volta. Né? E é isso que eu acho que é interessante, porque assim, quando a gente para pensar sobre isso, a gente se dá conta que não se trata só de ofensa, né, de conduta individual. É uma estrutura mesmo, né? Que as pessoas não se espantem que a trabalhadora em âmbito doméstico não tenha direito à insalubridade e acompanhando a família não esteja trabalhando, isso é escravismo. Né? E isso, essas práticas ou essa previsão legal nem sempre aparece como uma evidência, né, do quanto a racionalidade do brasileiro, né? A terceirização, para mim, é também emblemático de uma racionalidade racista, porque como eu posso achar que tem trabalhadores e trabalhadoras que podem estar à disposição do empregador para ir para onde ele quiser? Tipo, a pessoa não tem direito a um local de trabalho. Como que isso pode ser razoável em 2025? Essa é a prática. E ninguém se espanta, né? E como eu disse a vocês, isso não é nem discutido judicialmente. Se discutem as horas extras. Mas o fato de que a pessoa deve ter um direito de pertencimento ao ambiente de trabalho, saber quem é o seu chefe, né? Ter um ambiente, ter colegas, isso nem se discute. Porque parte-se do pressuposto de que são cidadãos de segunda categoria, são pessoas que podem. Elas não querem trabalhar, elas não escolheram, né? Tá lá trabalhando, não são livres. Então, elas podem se sujeitar àquilo que o empregador determina. E isso, na terceirização, é mais evidente, mas isso é uma lógica que, na verdade, está colocada para toda a classe trabalhadora. E essa é a nossa dificuldade de fazer valer direitos trabalhistas, né? Daí a gente volta para a discussão da escala 6x1. Por que é tão difícil reduzir tempo de trabalho no Brasil? Porque existe uma ideia de que o trabalhador tem que estar à disposição, a trabalhadora tem que estar à disposição, afinal, já está ganhando o salário. Né? Não é isso? A lei trabalhista, que é protetiva, fala, né? Ganha salário, pede demissão. Tipo, é sempre uma situação de subserviência. Ou seja, eu tenho dois tipos de pessoas. Né? Ninguém pensa, por exemplo, em punir empregador. Mas se fala em justa causa. O empregador é o benfeitor. Né? Então, é o bonzinho, exato, é o senhor. Né? E conseguiu pelos méritos dele, né? Chegar lá. Exato. E aí, quando fala no empregado, não, tem que punir. Ontem eu ouvi em audiência isso, né? Tinha um desconto lá que é ilícito e tal, e eu ponderei. E aí o advogado disse, não, mas daí como é que ela ia ser punida? Mas eu não tô falando de um contrato? Né? A relação de trabalho não é um contrato de dois sujeitos livres? Por que um tem que ser punido? E como que a gente pune o empregador? Ninguém nem cogita punir o empregador. Ou seja, tem aqui uma lógica escravista que já coloca quem vive do trabalho numa posição de sujeição, independente da forma jurídica, né? Mesmo que ele seja, assim, para os outros, considerado parceiro, como é o caso do motorista, né? Na prática, o que eles fazem com os motoristas? Trancam a plataforma, né? Se o cara não... isso também eu escuto direto, né? Por que bloqueia a plataforma? Ah, porque um cliente reclamou, porque não fez o trajeto que não sei o quê. Tá, mas vocês conversaram com ele? Não. A empresa bloqueia. Sim, porque a empresa decide, né? Então, a empresa tá dirigindo a atividade. Qual é a diferença disso para um vínculo de emprego? Como é que a gente consegue naturalizar que esses sujeitos não tenham direitos? Porque tá aí uma lógica de dois tipos de pessoas, né? A que se submete e que vai ser parceira, e a outra que dita as regras do jogo. Isso não espanta, né? O que eu quero dizer assim, a maioria das pessoas não se incomoda com essa realidade, né? A gente entra no mercado de trabalho sabendo que vai ser punido se faltar, se atrasar, se não cumprir, se responder atravessado. E isso é naturalizado, né? Isso não é nem discutido. Valdete, muito obrigada pela participação aqui com a gente, mas fica aí que temos mais Passou programa. Super rápido, né? Deus do céu. E você, quero convidar a apoiar o Brasil de Fato. A apoiar esse jornalismo que conta aquilo que a grande imprensa não conta. Entra lá em apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS, contribua com o valor que você puder. Ayrton, faz aquela prensa bem prensada. Não é uma prensa, não é uma prensa, é um negócio mais suave, assim, mas é uma das coisas que a gente constata e realmente nos deixa triste, mas enfim. Prensa na imprensa. Como estava citando, né, que algumas coisas te deixam com raiva, a gente também sente o dia inteiro, né, no jornalismo. Não, assim, então é menos uma prensa na imprensa do que uma constatação
além de qualquer ingenuidade, seu papel é desempenhado pela mídia, né? Numa democracia como a nossa, que está cheia de limitações. Nessa semana, né, a revista Forbes, né, publicou uma lista de bilionários no mundo. E pela primeira vez o número de bilionários em dólar ultrapassou 3 mil pessoas. É 3.023, uma coisa assim. No topo da lista está aqueles nomes que a gente ouve falar todos os dias, né? Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, que são donos, né? Todos eles donos de donos de conglomerados, assim, onde a mídia tem um ponto muito importante, né? Quando não é o principal negócio, tipo o Zuckerberg, né? É o caso do Elon Musk, que é muito importante, e também do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon e que comprou, não faz muito tempo, o Washington Post. E todos eles afinados com o Donald Trump. Quer dizer, isso é uma coisa que me chama a atenção. A soma do dinheiro desses 3 mil bilionários em dólar, chega a 16 trilhões de dólares. E aí o negócio que é estarrecedor, são 3 mil pessoas, 16 trilhões de dólares, uma coisa que a gente não tem nem ideia mais ou menos do volume que é isso. Somente o PIB dos Estados Unidos e da China é maior do que isso. Eu li isso e fiquei espantado. É mais ou menos assim umas quatro vezes, mais ou menos, ou 5 vezes o PIB do Brasil. Imagina, que é um país continental. 3 mil pessoas, um país continental. Eu tô falando sobre isso porque o projeto do governo Lula é taxar quem ganha mais de 50 mil mensais em até 10%, como forma de zerar o imposto de renda de quem paga imposto de renda e ganha menos de 5 mil reais por mês. É uma maneira de reduzir a desigualdade, né? Uma desigualdade que todo mundo reconhece, inclusive os autores dessas desigualdades, eles têm que reconhecer que é grande, é imensa, né? E o país é um dos campeões mundiais. Então, 26 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a aprovação dessa proposta. Ou seja, 26 milhões de pessoas que ganham até 5 mil. Enquanto 141 mil pessoas que ganham 50 mil mensais ou mais terão que pagar um pouco mais. E que parece justo, né? Mas eu quero deixar uma pergunta no ar, que é a seguinte: quem é que tem maior influência sobre o Congresso, sobre o Executivo, inclusive esse Executivo, especialmente sobre o Legislativo, né? Sobre o Legislativo, o Congresso, sobre o Judiciário? Serão os 26 milhões que ganham até 5 mil ou os 141 mil que ganham a partir de 50 mil mensais? Eu acho que a resposta a isso, que nós sabemos qual é um quadro claro, né, das limitações da nossa democracia. E tem a ver com tudo que falamos aqui hoje, né? Muito bom. Gente, estamos chegando ao nosso quadro mais animado, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar, comentar essa conversa que... Cara, muita gente tem que ouvir essa conversa, né? Porque é a vida, é a nossa vida, é a vida de quem trabalha. É a vida desses que ganham até 5 mil ou muito menos do que isso e que, na verdade, vão deixar de pagar o imposto de renda, mas vão continuar pagando o imposto sobre consumo, né? Então, assim, vão continuar pagando muito imposto e muito mais do que esses super ricos. Vão continuar pagando mais dos que ganham muito mais. Também quero lembrar para vocês que os cinebancários, né, esse cinema, um dos últimos cinemas de calçada, fica aqui na sede dos sindicatos bancários e é o único sindicato no país que banca um cinema, né, com ingressos subsidiados, né? É R$12 o ingresso, R$6 para quem é trabalhador sindicalizado. Eu, por exemplo, que sou sindicalizada no Sindicato de Jornalistas, eu pago R$6 o ingresso. Então, e para assistir o melhor do cinema brasileiro.
E essa semana continua em cartaz, para quem ainda não conseguiu assistir, o documentário sobre o Milton Bituca Nascimento, na sessão das 15 horas, o Oeste Outra Vez, na sessão das 17 horas, e a Batalha da Rua Maria Antônia, às 19 horas. 3 filmaços, então aproveita essa semana até o dia 9 de abril, vão estar aqui em cartaz ainda. Figuraça da semana. A minha figuraça seria o Alfeu de Alcântara Monteiro, que ninguém sabe quem é. Mas tu insiste em dizer Eu quem insisto, é. não, e vou mostrar agora a evidência da minha insistência. Porque há um ano atrás, nessa data também, nessa semana pelo menos também, eu voltei. Eu indiquei o Alfeu de Alcântara Monteiro, que eu preciso dizer de que se trata, afinal de contas, né? É porque no dia 4 de abril, né, de 1964, o Alfeu de Alcântara Monteiro, um tenente-coronel da Aeronáutica, ele foi assassinado na base aérea de Canoas. Ele se recusou a apoiar o golpe militar, né, contra o João Goulart, e ele recebeu 16 tiros de metralhadora. Agora é importante fazer um breve parênteses, que é o seguinte: 64 é um repeteco mais bem sucedido do ponto de vista dos seus autores do que 1961. Porque em 61... a base aérea de Canoas recebeu ordem do senhor Orlando Geisel, irmão que mais tarde seria presidente, entre aspas, Ernesto Geisel, para bombardear o Palácio Piratini, onde havia a resistência organizada do Brizola. Naquele momento, houve uma revolta entre os oficiais e cabos, enfim, da base, e eles furaram os pneus ou esvaziaram os pneus dos aviões. Os aviões não puderam decolar para bombardear o Palácio Piratini. Bom, o Alfeu de Alcântara Monteiro era um desses de 61, né? Em 64 ele se recusou de novo e aí foi morto na base aérea, uma das primeiras vítimas da ditadura militar. Né? Então eu estou citando, fazendo essa referência, mas como eu já falei no nome dele um ano atrás, né, eu vou deixar apenas aqui o registro, né, do Alfeu como figuraça. Eu só vou dizer uma coisinha: é importante esse teu registro, porque também é importante que as pessoas saibam que golpe frustrado nem sempre significa situação resolvida, né? Daqui a pouco volta. Exatamente. É mais um argumento para as pessoas gritarem sem anistia. Exato. E para conhecerem a história, né, desse rapaz e conhecerem a nossa história, para saber que ela pode sim se repetir, né, ainda que de maneira diferente. Geralmente, quando há uma organização para derrubar uma forma de governo, não é na primeira tentativa frustrada que aqueles que acreditam nisso vão desistir de tentar. Sim, e as mesmas... Então, um parênteses dentro do teu parênteses. Só para a gente não esquecer que 64 teve antes, em 54, um grande ensaio que só não se realizou por conta do suicídio do Getúlio, cuja bala, né, atingiu também os autores, né, metaforicamente, os autores do golpe que estava sendo orquestrado em 54. Depois teve outra tentativa em 55, uma tentativa essa de 61 e por fim em 64. E todos foram anistiados. Ou seja, situações não resolvidas se repetem. Exato. E a democracia no Brasil, como tu disseste antes, é frágil, é jovem, é complicada, não é para todo mundo. Então, não dá para a gente minimizar, né? Como a gente vê parte da própria mídia fazer, né? O que acontece quando um grupo organizado, e não pessoas aleatoriamente, né? Mas um grupo organizado é deslocado para a base do governo para fazer um ato, né? Um ato de vandalismo, mas também um ato político de tentativa de golpe de Estado. Eu vou trazer uma pessoa que também foi assassinada
né? Também não está mais aqui entre nós. E ela foi assassinada no dia 31 de março de 1987. Ou seja, ainda estávamos vivendo a reabertura política, né? Discutindo ali a Constituinte, a Constituição. E ela fazia parte de um movimento que foi um movimento muito importante para essa reabertura política, que foi o movimento do Sem Terra. A minha homenagem vai para Roseli Nunes, que foi assassinada durante um bloqueio de estrada que militantes, né, do Movimento Sem Terra estavam fazendo, e um caminhão se jogou contra essas pessoas, assassinando a Roseli e deixando mais 14 pessoas feridas. Isso na região do Planalto Médio, né? Isso, no Rio Grande do Sul aqui. E a Roseli, ela foi a primeira mulher a dar à luz a um filho no acampamento da Fazenda Anone, né? Que foi o primeiro acampamento aí do Movimento Sem Terra. O filho dela é o Carlos Tiaraju, que é um médico, né? Hoje atua no SUS, aqui no estado, um médico formado em Cuba. Então eu quero fazer esse registro, né? Ela pegou pesado. Filmes. Ela pegou pesado agora, né? Pegou pesado. Eu acrescento, eu vou jogar contra mim, como sempre. Eu acrescento o seguinte, que a Roseli, que é mais conhecida como Rose, é a personagem principal de 2 documentários da TT Moraes. Um é Terra para Rose e o outro, O Sonho de Rose, né? E simboliza, né, a luta da mulher e a luta pela terra no Brasil, que foi tão importante na redemocratização e que é tão importante no contexto de catástrofe ambiental, né? Pensar na nossa relação com o território, com a terra, com a produção de alimento. E nesse sentido o MST dá tantas lições, né, que às vezes as pessoas não absorvem. Né? Então é isso, gente. É isso. Quem é que vota? Não, tu votas. Falta tu votares agora. Votamos. Não, eu na verdade eu fiz mais um registro, não fiz um voto. Então é a Roseli, né? Então, eu votaria numa mulher, não teria como, né? Então a Roseli tá eleita. Tá eleita, bem eleita. É uma boa lembrança. A nossa figuraça dessa semana é a grande Roseli Nunes. Vamos ficar por aqui. Quero mais uma vez convidar você a apoiar o Brasil de Fato, apoiar essa comunicação popular, essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Lembrando também que se você tem um recado pra gente, uma sugestão de pauta, pode enviar pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Semana que vem a gente se vê com mais papos bem legais como esse. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.